Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, para os meus amados e queridos irmãos que vão ouvir e ver esse testemunho sem mais delongas. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, estamos aqui no canal Felipe Silva Vídeos, fazendo a obra do Senhor, testemunhos, palavras de Deus, lives abençoadas, homens de Deus pregando a palavra do Senhor. Desde mais longas, não se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante, conceder seu like, o YouTube entende que você está gostando do vídeo, indica para outras pessoas que precisam de uma palavra, que precisam ser mais do que abençoados, em nome de Jesus. Ouça esse testemunho, porque Deus ele quer falar no seu coração neste dia chamado hoje. Compartilhe esse vídeo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, deixa Deus te usar. Eu vou deixar Deus me usar aqui, orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu sei que Deus vai alcançar vidas através deste testemunho, em nome de Jesus. Vamos ouvir todos e no final estarei orando pela vida dos irmãos. Amém, graça e paz. A minha experiência de hoje foi que o apóstolo veio ministrar em mim e rapidamente eu vi o anjo fazer logo a pergunta para ele e ele respondia que sim. E ele me levava até o céu. Quando eu chegava lá, amados, eu contemplava assim, uma festa que estava tendo. E o Senhor falava para mim que eu ia ver mais uma vez sobre a nação brasileira. E eu falava assim, mas Senhor, eu ouço tanta coisa que não adianta a gente estar orando por uma coisa que já foi dita, que o Lula já ganhou e eu não quero ver mais nada. Eu falei, eu me desanimei totalmente. Aí o Senhor falava assim, mas quem disse que isso vai acontecer do que o povo está falando? E o Senhor me levava a ver. E eu vi, amados, assim, a bandeira do Brasil, e era muito grande. E quando eu via assim, eu via como se fosse um rolo. Ela rolava e desenrolava. E eu via um sangue do Cordeiro descendo sobre a nação. E o Senhor falava bem assim para mim, que o sacrifício que a gente faz de toda madrugada estar orando aqui na igreja, de toda madrugada estar se sacrificando o nosso sono para estar vindo orar, já é um sacrifício. O Senhor falava para mim que a gente está sendo reconhecido no céu. E quando eu vi, amada, assim, muita gente clamando, orando, e eu vi assim, pessoas assim, de joelho em cima dessa bandeira, como se a bandeira flutuasse e descesse. E eu vi as pessoas começando a se ajoelhar em cima da bandeira. E eu vi assim como se fosse uma roda, e aquela bandeira era muito grande. E ia fazer uma roda, as pessoas de joelho, e eu vi as pessoas chorando muito. E cada lágrima que caía eu achava muito interessante, porque quando a lágrima caía, foi como se ela ia direto para o meio. E cada anjo ficava com cada uma pessoa. E escrevia, cada lágrima que caía, ele estava escrevendo e juntando. E ele falava bem assim, eu tenho visto o esforço da minha nação. O Senhor falava. E ele falava assim, eu tenho visto o sacrifício que tem feito. Eu tenho visto o povo que tem orado. Tudo isso está anotado. O Senhor falava para mim. Tem pessoas que têm humilhado vocês por vocês estarem ainda perseverando. O Senhor falava, e vocês têm chorado dentro do quarto de vocês. E só eu sei o que vocês tenham passado. O Senhor falava assim, mas tudo isso vai ter uma recompensa. O Senhor falava para mim. O Senhor falava assim, eu tenho visto tudo o que vocês tenham passado na terra. E o Senhor falava assim, e eu vou recompensar vocês. E foi quando, amados, eu vi assim, aquelas pessoas recebendo conforto do Senhor, porque estavam desesperadas, porque só Deus sabia o que elas tinham ouvido, de estarem orando, perseverando pela nação. E foi quando o Senhor me levava a ver, entrar em alguns quartos de alguns guerreiros, e eu via gente nesse horário orando, chorando também pela nação. E aquilo me alegrava muito, porque o Senhor falava bem assim, não é só vocês que estão orando, mas se é um povo que anseia pela presença do Senhor. O anjo falava para mim.
É um povo que clama e sabe que o Senhor está no controle de tudo. Ele fala bem, se as pessoas que você está vendo aqui de madrugada, de joelho, é um povo que ainda acredita na vitória do Brasil. É um povo que não desistiu. Então ele está todo dia orando e jejuando pela nação. E foi quando o Senhor me levava. E eu me levava assim a ver, assim, amados, muita gente assim julgando as pessoas lá de Brasília. E o Senhor falava bem assim, essas pessoas que têm falado, abrido a sua boca para falar da minha nação, do meu povo, o Senhor falava bem assim, eu irei pesar minha mão, porque não estão falando só de uma mulher ou de um homem, mas sim estão falando de uma mulher de Deus e um homem de Deus. O Senhor falava para mim. E o Senhor falava bem assim, continue, igreja, perseverando, porque eu, Senhor, vou fazer grandes coisas ainda. E foi quando o Senhor me levava a me revestir das minhas armaduras. E o Senhor falava assim, você vai ter que guerrear pela nação. E foi quando eu começava a entrar na guerra. E começava a guerrear. E foi quando, amados, parecia que, assim, era uma guerra muito, assim, para mim foi muito diferente. Porque eu via, tipo, como se eu estivesse dentro de uma casa. Era muito grande essa casa. E como se aquela casa, ela começava a apertar. E o Senhor falava para mim, começa a guerrear. E aquela casa ia como se fosse diminuindo. E eu falava assim, Senhor, estou sufocando aqui dentro. E o Senhor falava assim, não pare, guerrei. E aqueles demônios vinham, era como se eles era pequenininho. E eles começavam a jogar seta e eu guerreando. E aquela casa apertando. E foi quando eu vi assim, o Senhor falava assim, não pare, não perca o foco. E foi quando aquela casa assim, quando eu terminava de guerrear aqueles demônios, ela não estava mais diminuindo. E o Senhor falava bem assim, filha, o diabo é tão astuto que ele está criando estratégia para vocês de não terem aquele foco. Ele falava assim, ele está criando um jeito de vocês assim não terem foco naquilo que vocês estão fazendo. O Senhor falava bem assim, e a casa não estava diminuindo, era coisa da sua cabeça, por causa do medo. E foi quando, amados, eu prestei atenção e eu começava a guerrear. O Senhor me levava a guerrear pelo presidente Bolsonaro, a guerrear pela nação brasileira. E o Senhor falava bem assim para mim, continue na guerra guerreando e fala para os guerreiros, virem para a guerra, para guerrear também. O Senhor falava assim, porque o inimigo está muito furioso com vocês, que tem se levantado para orar. E foi quando o Senhor começava a guerrear e o Senhor me mostrava, assim, me levava até um lugar. E esse lugar era tipo como se um monte de areia. E eu via muito caixão mesmo aberto. E eu vi um demônio que eu não esqueci até de perguntar o nome dele. Eu vi um demônio que ele estava muito bravo. E falava bem, se você está vendo esses caixão, ele falava para mim, o demônio, era tudo para vocês, guerreiros, estarem aqui, agora sendo velado. E ele falava bem assim, mas eu estou com muita raiva de vocês, porque vocês têm orado, guerreado. E foi quando eu vi, amados, assim, esses caixão tudo aberto. E eu já tinha visto, assim, alguns caixões fechados. E ele falava bem assim, mas vocês vão ver só, vocês não se levantaram com pessoas qualquer, vocês levantaram contra o inferno todo. Ele falava para mim. Ele falava bem assim, eu vou matar de um por um. E eu falava assim, está repreendido. Eu falava, porque quem está do nosso lado é o Todo-Poderoso e ele está com a gente nessa guerra. E ele vai dar vitória. E foi quando eu vi assim, amados, muito caixão mesmo aberto. E ele falava bem assim, vamos ver. Vocês vão ver só, eu vou matar de um por um. E foi quando o anjo falava para mim, aquele que não se encontrar na posição vai cair, porque o inimigo ele está achando alguma estratégia de chegar até você, alguma brecha. E ele falava assim, tenha vigilância, guerreiros, tenha vigilância, ó igreja, porque o inimigo está aí só rodeando e vendo aonde você vai cair. E foi quando, amado, o Senhor falava, começa a guerrear com esse demônio. E ele me falava algumas coisas. E eu começava a guerreava com ele. Foi quando
me dava vitória, o anjo do Senhor. E o Senhor estava me trazendo de volta, só que jogaram uma seta em mim e o anjo do Senhor me levava até o céu, me revestia. E lá ele falava para mim que era para mim ter muita vigilância com aquilo que eu ia fazer daqui para frente, porque o inimigo estava de olho, principalmente naqueles que têm se levantado para orar de madrugada pela nação. E foi essa a minha experiência de hoje. A minha experiência de hoje foi que a apóstola veio ministrar em mim. E rapidamente, amados, eu vi o anjo do Senhor e eu fazia a pergunta para ele, ele respondia que sim. E ele me levava até o céu e quando eu chegava lá no céu, ele falava para mim algumas coisas pessoais e me levava a ver coisa lá no céu. Me levava a ver as casas, a minha casa, como que estava crescendo. Me levava a ver a casa de alguns irmãos. E eu falava para o anjo do Senhor que eu queria ver os anjos dançando, porque eu nunca mais tinha visto. E o anjo do Senhor, você quer ir lá? Eu falei, sim, eu quero muito ver os anjos dançando. E ele me levava a ver os anjos dançando e aquilo me alegrava muito. E depois dele me mostrar mais algumas coisas e falar, ele me levou falou bem assim para mim que eu ia ir num lugar não muito bom. Aí eu falava bem assim, se for no inferno eu não quero ir não. Aí ele falou bem assim, é lá mesmo. Aí eu falei bem assim, meu Deus do céu. Aí ele me levava até o inferno. E quando eu chegava lá, eu perguntava dele o que eu estava fazendo ali. E ele falava assim, você vai ver uma pessoa que eu quero que você veja. E ele me levava e eu já ficava assim, amados, muito triste, porque eu via pessoas que eu conheço lá. E eu via, assim, novas pessoas também lá, e eu ficava muito triste. E elas gritavam, e era uma coisa muito horrível. E ele andando no inferno, eu via cada pessoa sendo como se fosse acorrentada assim, na parede. E os demônios brincavam. Era uma coisa muito horrível. E eu andando e eu falava, se vai demorar muito porque eu quero ir embora. Eu falava para o anjo, eu não quero ficar aqui. E ele falava bem assim, já estamos chegando. E foi quando a gente chegava até essa pessoa e ela estava muito assim, eu não reconhecia ela. E eu falava bem assim, anjo, quem é essa pessoa? E ele falava bem, se você não está reconhecendo. Eu falei, não. Aí ele falava bem assim, é o Pelé. Aí eu olhava assim, e eu falava, não, não é ele. Ele falava assim, é. Eu falava, não, não pode ser. Ele falava assim, ele está aqui no inferno, o anjo do Senhor falava. E ele estava apanhando muito, amado, sendo acorrentado no chão. E apanhando muito. E assim, eu olhava lá e eu não queria nem conversar. Eu falei, anjo, me tira daqui, porque eu não estava me sentindo muito bem naquele local. E eu falava assim, me tira daqui. E ele falava assim, já está indo. E ele falava bem assim, o Pelé para mim, falava bem assim que ele sabia da verdade, só que ele nunca buscou pela verdade. Ele falava para mim. Ele falou que ele conhecia o caminho que levava à salvação, só que ele não queria porque achava isso uma baboseira de servir ao Senhor. E ele falava assim que ele conhecia muitos crentes já chegaram e apresentaram o evangelho para ele, mas ele nunca se interessou. E foi quando, amados, eu falei para o anjo do Senhor que eu queria logo voltar. E ele falava, o anjo do Senhor falava, você já está indo, acalme-se. E eu falava para ele, para o Pelé, e falava bem assim, que ele podia até ter uma oportunidade se ele buscasse o Senhor. E ele falava bem assim, mas agora eu não posso mais. E ele falava bem assim, eu queria tanto ter aproveitado a oportunidade que eu tinha lá na terra. Foi quando o anjo do Senhor me tirou daquele lugar. E ele falava assim, agora você vai para a guerra.
e me levava até o céu. Eu me revestia das minhas armaduras e ia guerrear. E eu guerreava, amados, assim, num campo de guerra, assim, muito horrível, porque os demônios, eles saíram da terra, assim, era uma coisa muito, assim, estranha. Eles saíram da terra e começavam a guerrear, e quanto mais eu guerreava, mais eu aparecia. E eu via demônios do engano, eu via muitos demônios que eles estavam tentando entrar dentro da igreja, e o Senhor falava para mim que era para mim guerrear pela igreja do Senhor e pela nação. E eu continuava guerreando. E, pela glória de Deus, o Senhor deu vitória. E foi quando o anjo do Senhor me levou até o céu e me falou algumas coisas e eu voltei. Foi essa a minha experiência. Todos os dias sem cessar. Isaías disse no capítulo 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Jesus está perto de buscar a sua igreja. Em nome de Jesus, devemos se fortalecer a cada dia mais e mais na presença do Senhor. Eu quero orar pela tua vida, eu quero clamar. Esse é o pedido de oração que nós estaremos orando em nome de Jesus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus e eterno Pai. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, quero louvar, engrandecer e exaltar o teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Senhor amado, neste dia chamado hoje, quero lhe agradecer, meu Pai, por mais uma oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido, de estar na tua presença, te adorando e glorificando ao teu nome. Quero lhe entregar, meu Pai, a cada pedido de oração aos teus cuidados. Toma a tua filha, irmã Elisângela, nas tuas mãos. Abençoa a tua filha da Vitória. Visita ela, meu Pai. Repreende todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti. Que aonde ela estiver, meu Pai, que ela venha receber algo sobrenatural. Toma a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus Todo-Poderoso vai repreendendo, meu Pai, tudo aquilo que não provém de ti. Todo ataque do adversário, que toda a ferramenta, toda a obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra contra a vida, a casa da tua serva, que seja repreendido e jogado por terra. Poder no teu santo nome. Quero lhe entregar, meu Pai, a vida, meu Pai, de cada servo e serva tua. Ô Espírito Santo, assim como está ventando aqui neste lugar, eu creio, Senhor amado, que o vento do Espírito Santo vai chegar sobre a vida dos teus filhos e algo sobrenatural vai acontecer, porque eu creio que grandes coisas estão por vir e por isso estamos alegres e satisfeitos, meu Pai, com aquilo que o Senhor reservou para a tua igreja. Deus Todo-Poderoso, vai jogando todo o ataque do adversário, toda a cilada, Senhor amado, livra teus filhos do homem sanguinário, da bala perdida. Deus Todo-Poderoso, que esta oração, meu Pai, venha alcançar vidas, almas, pessoas, meu Pai, aqueles que estão tristes, desanimados, cabisbaixos, precisando, meu Pai, de um toque do teu Espírito Santo, precisando, meu Pai amado, ser cheio, precisando, meu Pai, ser transformado pelo poder, meu Pai, do teu santo nome. Ô Espírito Santo, que o Senhor venha visitar e o Senhor venha, meu Pai, fazer o teu milagre nesta hora. Deus Todo-Poderoso, que nesta hora, Senhor amado, que o triste venha sair alegre, que o desanimado venha sair animado, que o desempregado venha ser empregado e que as portas do inferno não venham prevalecer, Senhor amado, contra a vida dos teus servos e servas tuas, Senhor. Toma cada familiar, Senhor amado, dessas pessoas que faleceram, meu Pai. Toma o coração, Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, conforta, meu Pai, porque nós devemos orar por quem está vivo. E eu quero orar, Senhor amado, por essas pessoas, Senhor amado. Deus Todo-Poderoso, visita, repreende todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti. Eu sei que a tristeza abate, vem o desânimo, Senhor amado, mas eu te peço que todo espírito de depressão, tudo aquilo que venha, meu Pai amado, enfrentar, afligir, meu Pai, a alma dos teus filhos, que seja repreendido e jogado por terra nesta hora. A poder no teu santo nome. E que a tua glória venha resplandecer, e o teu Espírito Santo, meu Pai, venha habitar na vida dos teus servos e servas tuas, Senhor. Ô Espírito Santo, que nesta hora a tua glória, meu Pai,
Oh, Espírito Santo, venha confortar o coração dos teus filhos, Senhor amado. Deus Todo-Poderoso, levanta, capacita, ergue os teus filhos a cada dia mais e mais do charco de lodo. Deus, oh Todo-Poderoso, a cada servo e serva tua que vai ouvir e ver esta oração, a cada nação brasileira, o povo de Minas Gerais, o povo de São Paulo, o povo, meu Pai, de Rio de Janeiro, a qual resido, o povo de Macapá, Amapá, Rio Grande do Sul, oh Espírito Santo, Santa Catarina, Deus Todo-Poderoso, Fortaleza, Ceará, o povo, meu Pai, do Rio Grande do Norte, vai visitando, meu Pai, vai jogando, meu Pai, todo mal por terra, que a tua glória venha resplandecer, e o teu Espírito Santo, meu Pai, venha habitar sobre a vida dos teus servos e servas tuas. Oh, Espírito Santo, vai renovando. Eu não te peço prata e nem ouro, mas o que eu te peço nesta hora, que o Senhor venha, meu Pai, visitar, que o Senhor venha tomar a cada coração, aqueles que estão internados nos hospitais, e o médico disse que não tem jeito, não tem solução, mas a tua palavra diz em Lucas 1,37, porque para o Senhor nada é impossível, e o Senhor opera milagres, e operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá o teu agir, o teu mover de se manifestar sobre nossas vidas nesta hora? Oh, Espírito Santo, eu levanto este clamor, eu levanto a minha voz e digo, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido de estar aqui clamando, bendizendo, glorificando o teu nome. Quantas pessoas se foram, perderam suas vidas, mas o Senhor tem nos dado essa oportunidade de nós estarmos aqui na tua presença, te clamando e glorificando o teu santo nome. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor amado, são essas bênçãos que eu te peço. E já te agradeço na certeza da vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Dê seu pedido de oração que nós estaremos orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Deus vai multiplicar bênçãos sem medidas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai, que a graça do Senhor venha habitar em nossos corações. Fui. Até a próxima.